Boa noite, gente. Boa noite. É uma refeição, gente, de baixa qualidade proteica e com pouca quantidade de proteína para quantidade de calorias, ou seja, dieta com grande quantidade calórica em relação à proteína, porém, valor proteico de baixo valor biológico, tá? Por quê? Porque se a gente for ver mesmo essa refeição, vamos relembrar ali, ó, arroz, 200 gramas, feijão, que é a proteína, ele não está compondo nem 100 gramas. Se talvez ele fosse para 100 gramas, esses valores fossem um pouquinho melhores, né? Porque a proporção carboidrato, arroz para feijão, a proporção é de 1 para 2. 1 de proteína para 2 de carboidrato, né? Então, ó, se a gente for ver, é uma refeição nutricionalmente pobre, sendo uma só ao dia, né? Sendo arroz, feijão, alface e o tomate. Ele está consumindo muita caloria para o tanto de proteína. E a proteína que tem é de origem vegetal, né? Então, acaba que nesta quantidade que está, de 90 gramas, o almoço ficou uma baixa qualidade proteica e um baixo valor calórico, uma baixa quantidade de proteína para a quantidade de calorias que tem. Certo? Certo ou errado, gente? Certo. Agora, deixa eu olhar aqui. Então, na verdade, o cálculo de vocês estava errado. Vocês precisam recalcular. Ah, professor, eu posso fazer no Excel? Pode. Depois eu vou dar uma informação ótima para vocês. Só que é o seguinte, vocês precisam saber calcular, porque na prova não tem Excel, né? Como eu disse no primeiro dia de aula, vocês podem usar os programas que vocês quiserem, mas programa qualquer pessoa usa. Saber interpretar o que esse valor fala é que te faz um nutricionista. Então, assim, eu tenho aqui minha tabelinha, eu tenho um programa, mas eu uso ele muito pouco. Eu gosto de Excel mesmo. E eu tenho aqui, mas assim, nada me adianta se eu chegar a valores que eu não souber interpretar, tá, pessoal? Com relação depois eu vou projetar, vocês já estão aí com a minha tela, vocês podem anotar os valores para depois, gente, para estudar para a prova de vocês façam esses exercícios. Tipo assim, eu era do grupo 1, mas eu vou fazer o 1, o 2, o 3, o 4. Eu estou dando já o resultado aqui, ó. Anotem, né? Esse aqui é o almoço 1, que tem este resultado, inclusive está a conclusão aqui para vocês verem. Posso passar para o 2? Sim, pode. Então tá. Almoço 2. Quem que é o grupo do almoço 2? Não tem ninguém do almoço 2? Eu. Eu quem? Aniele. Aniele. Você mandou com o grupo, Aniele? Eu mandei com o grupo. Eu acho que eu devo ter mandado também sozinha. Calma aí. Esse aqui eu não quero. Na verdade, quem mandou... Esse aqui, que grupo que é esse, hein? Que mandou do Excel? Vocês esqueceram só de colocar um nome para mim. Só isso. Eu mandei no Excel, professor, mas eu sou do 3. 3. Almoço 4. Vamos ver se esse aqui é o 2. O Vitor fez dos 4, Vitor? Tá, vamos lá. Gente, ninguém tá aqui do que era do 2, só a Aniele? Então, olha,
O almoço 2 é esse almoço aqui, de arroz, batata, alface, tomate e óleo. Já a quantidade, ó, de arroz e batata é uma quantidade, quer dizer, quando a gente bate o olho nessa refeição, a gente já imagina, assim, que é uma refeição calórica, né? Não que a outra não seja, a outra também era. E com baixo teor proteico também, né? Certo ou errado? Tanto isso é verdade que o cálculo mostra isso mesmo, ó. Caloria por grama de nitrogênio deu 463, ou seja, 463 calorias por cada grama de nitrogênio. Olha a desproporção, né, que tem. A gente quer entre 150 a 200. Ele está com 400, ou seja, um excesso calórico para a quantidade de proteína. Até porque a proteína daí está vindo de onde? Quais são os alimentos que têm proteína aí? O arroz e a batata, que não são fontes proteicas, né? Então, ó, o P% dessa refeição deu 5,2. O ideal é que ficasse entre 10 e 15. E o NDPK 0,1, ou seja, a qualidade proteica desse almoço baixíssima, né? Então, qual que é a conclusão deste exercício? Que é uma dieta, eu falo dieta pela mania da palavra, mas é uma refeição, tá? Uma refeição com alto teor calórico para a quantidade de proteína, pois a única fonte proteica é o arroz e a batata, o que torna a dieta de baixa quantidade e baixa qualidade proteica. Então, assim, esse foi um almoço que a gente já falaria que estava inadequado só de olhar. Mas quando a gente faz o cálculo para fazer qualidade proteica dele, a gente vê que exatamente os valores nos mostram essa baixa qualidade proteica mesmo, tá? Então, anotem aí os valores que dá nessa refeição para que vocês depois possam fazer, para ver se o de você, onde vocês estão errando. E se vocês tiverem dúvida, na aula que vem, vocês, ou agora, vocês me perguntam, professor, eu fui fazer e o meu não dá, não sei o que eu estou fazendo. Nós vamos descobrir o que você está fazendo, tá? Até aqui tudo bem, pessoal? Gente, falem. Sim, professor. É o Vitor? Ou é o Matheus? Não, Matheus. 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 Vitor. Vitor tá aí ainda ou não? Vitor sumiu, né? A Bruna é de qual grupo? Bruna, Maria Eduarda e Aniele, era vocês. Calma aí, gente. A Isadora é de qual grupo, Isadora? Do 4. Do 4. Então, vamos já para esse aqui. Ok. Vamos... Não, eu vou pular para o 4, então. Calma aí. Que eu abri o 4 aqui também. Então, o 4 é um almoço que tem arroz, carne, alface, tomate, feijão e óleo. Arroz, feijão, carne, né? Tomate.
e alface. Ó, vamos ver os resultados aqui. Quem fez o 4 encontrou caloria por grama de nitrogênio de 21,49. Então, este é um valor errado, né, pessoal? Ó, o certo é 114. Aí, o P% dá 17, os de vocês deu 0,17. E o NDP-Cal de vocês deu 0,3. E, na verdade, dá 3. Vocês estão errando uma coisa muito simples, deve ser matemática. Porque os números até está dando certo. O que está dando errado aí é porque vocês estão colocando números, a conta está dando resultado decimal, e são números inteiros, ó, 114, 17, 3. Se eu olhar esses valores, ó, caloria por grama de nitrogênio, quer dizer, quanto de caloria tem para a quantidade proteica? O ideal é que esteja entre 120 e 200. Dietas que têm menos de 120 pode ter um teor proteico maior, né? Pode ser que esteja com valor proteico maior do que o recomendado. O que a gente tira de conclusão com relação a esse almoço 4 aqui? Ele tá com proteína, né? Tá com bastante. Bastante proteína. Mas assim, eu não posso chegar a nenhuma conclusão só olhando caloria por grama de nitrogênio. Porque vocês lembram que eu disse para vocês que para fazer qualidade proteica, a gente precisa avaliar pelo menos fazer duas avaliações? Então, vamos pensar aqui. A caloria por grama de nitrogênio está mostrando que já tem uma quantidade menor de caloria por proteína, ou seja, ou a quantidade proteica está alta, né? Eu não tenho igual o outro que dá 400 calorias por grama de nitrogênio, esse dá 114 por grama de nitrogênio. Então, já é um valor proteico, ou a proteína está muito, ou o carboidrato que está pouco. Aí, quando eu olho o P%, que me mostra a quantidade proteica da refeição, em percentual deu 17, o ideal é que fosse de 10 a 15. Eu começo a pensar que tenho proteína em quantidade maior. E aí, quando eu olho o NDP-Cal, não chegou aos 6 a 10%. Então, é uma dieta com baixa quantidade de caloria em relação à proteína, porém, a proteína é de baixo a médio valor nutricional, pois a quantidade de feijão é quase a mesma quantidade de carne. Ou seja, temos quantidade proteica adequada? Temos até um pouco mais de quantidade proteica do que o adequado. Mas a qualidade dela não ainda está tão boa. Por quê? A carne e o feijão estão na mesma quantidade. Então, eu tenho 50% de proteína de alto valor biológico e 50% de médio a baixo valor biológico. Então, isso fez o NDP-Cal baixar. Então, é uma dieta com boa quantidade proteica, mas não necessariamente com tão boa qualidade proteica assim, tá? Anotem esses valores para vocês calcularem depois o exercício 4. Quem fez o exercício 4, então, foi Isadora, A Carol e o Matheus. Carol e o Matheus. A Carol que está de atestado, né? Isso. Isadora, Carol e Matheus, vocês têm alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Acho que não. Agora que você explicou, eu entendi melhor. Agora vamos para o 3, que é o almoço 3, é a Ju. Quem mais?
Sou eu, Rafael. Eu, o Rafael e a... Como que ela chama? A Duda, a Maria Eduarda... Esse A nome outra? dela. É, a outra Maria Eduarda. Martins. Tá. Então, vamos abrir aqui. Ah, já tá no 3. Ah, não. Já. Esse almoço era composto por arroz, carne, sem feijão, né? É a quantidade, vamos ver. Tem 200 gramas de arroz, 120 de carne. Veja bem, a gente tem mais que a metade da quantidade de carboidrato a gente tem de proteína, né? Eu tenho 200 gramas de arroz, eu tenho um pouco mais de 100 de carne. Vamos ver. E aí eu não tenho o famoso feijão aí. O caloria por grama de nitrogênio. Ah, mas deixa eu abrir aqui o de vocês. Ó, caloria por grama de nitrogênio deu 7,5. Se a gente for avaliar isso sozinho, seria uma refeição ou com muita proteína ou com pouco carboidrato para a quantidade proteica. Aí, quando eu olho o P%, dá 19%, uma grande quantidade proteica, né? Está fazendo parte dessa refeição. E o NDP-Cal, 4%. Vamos ver o de vocês, quanto que deu. Mesma coisa, 105%, 105 calorias por grama de nitrogênio, P%, 19, NDP-Cal, 3,89. Beleza, vocês acertaram todas as contas. Agora, como vocês me falam, me interpretam essa refeição aí? Pela interpretação dos dados, me parece que a relação entre carboidrato e proteína não está balanceada, né? Deveria ter mais calorias, mais carboidratos para quantidade, para metabolizar corretamente a proteína. Exatamente. Exatamente. E assim, o que a gente poderia colocar nesse almoço aí para poder melhorar isso? Porque, Tá. se eu for ver bem, o NDP-Cal dele poderia ser melhor, né? Então, eu poderia pegar fontes de proteína ainda para pôr aí. Né? Que devia aumentar a quantidade de proteína? Você sabe o que eu penso aqui? A gente pode aumentar um pouco do carboidrato e aumentar a proteína que também tem carboidrato, tipo feijão, grão de bico, a lentilha. Por quê? Aí a gente vai aumentar carboidrato e aumentar proteína, entendeu? Então, esse caso aqui, a gente não pensa só em aumentar o carboidrato, a gente pode aumentar um alimento que consegue nos fornecer os dois. Eu não aumentaria em carne isso aqui, eu aumentaria em leguminosa. Entenderam? Então, é uma refeição que tem uma quantidade calórica desproporcional para a quantidade proteica, ou seja, uma parte da proteína vai ser utilizada como fonte de energia, só que a qualidade proteica poderia ser um pouco melhor. Então, mas se eu aumentar a proteína, eu deixo a caloria por grama de nitrogênio muito desproporcional. Então, o que eu faço? Aumento um carboidrato. Mas como eu quero aumentar a qualidade proteica, eu aumento o carboidrato e uma proteína. Aí eu pego uma proteína vegetal. Certo, pessoal? Certo ou não? Ou errado? Por exemplo, a minha linha de raciocínio, então, que eu tinha pensado, por exemplo, eu colocaria aí algum purê de abóbora ou de batata, aí não seria suficiente, então. Você poderia pôr e você ia melhorar a proporção proteica, mas a qualidade do NDP-Cal você não ia melhorar. Por quê? Porque a proteína do carboidrato, o carboidrato ele traz proteína, mas traz muito pouco.
né? Então, você ia acabar não mudando o NDPK, mas a proporção, sim. Então, vamos pensar. A professora, mas eu ia errar? Não, não ia ficar errado, mas você poderia melhorar as duas coisas. Você poderia melhorar a quantidade de carboidrato e a proteína, para a gente chegar pelo menos ali no 6% de NDPK. Agora sim, vamos pensar. Se for um paciente renal, por exemplo, eu faço o que você falou, só aumento em carboidrato. Eu não posso ter uma proporção dessa de proteína num paciente renal em estágio conservador, por exemplo. Né? Porque quanto mais eu uso proteína como fonte de energia, mais eu sobrecarrego o rim. Né? Então, o paciente renal, a gente usa proteína, assim, se ele é estado conservador, é 0,6 grama por quilo por dia no máximo. Aí, se eu for olhar para isso aqui, ó, eu pegar uma refeição de 105 calorias só para a quantidade proteica, é muito pouco caloria, ou seja, a proteína vai ser caloria. Para a proteína ser caloria, eu sobrecarrego o rim. Aí a coisa não dá certo. Então, para uma pessoa saudável, o que você falou não tem nenhum problema. Embora, se você aumentar a leguminosa, você consegue aumentar os dois nutrientes. Agora, para o renal, a gente faria, como você disse, só o carboidrato. Certo? Pessoal, alguma pergunta? Ó, vocês copiaram os resultados aí, então acho que está tranquilo, né? Eu queria saber de vocês se ficou sem se vocês estão entendendo esse exercício ou se vocês não estão entendendo. Professora, a gente ficou com uma dúvida na hora do cálculo, e agora, só que como a gente fez já faz um tempinho. Eu sei qual é. Qual? Alguém de vocês me perguntou, só não lembro quem. Aqui nas leguminosas, nos cereais e na proteína animal. Fui eu que te perguntei. Se vocês iriam colocar, considerar a proteína dos cereais também, se vocês, desculpa, se entraria, onde entraria cenoura, alface, tomate, né? E aí eu disse para você o seguinte, que tem tanto quem defende que é para deixar a proteína dos cereais só os cereais, como quem defende leguminosas, só leguminosas, carne. Como tem já algumas publicações que diz que a proteína da cenoura, da beterraba, do tomate, as proteínas que tem nos legumes são proteínas, eles são alimentos que a gente pode incluir no grupo dos cereais. Eles não são dos cereais, mas elas são tão aproveitadas quanto a do grupo dos cereais. Então, pode ser somada para pôr aqui, sim, sem nenhum problema, tá? Então, assim, ó, a hora que eu fosse calcular lá, para colocar a soma da quantidade de cereais, da proteína dos cereais, eu ia pegar arroz, alface e tomate para pôr lá. E não estaria errado. Não porque eles são cereais, mas porque o fator de correção da proteína deles é o mesmo. Então, o que eu faço? Eu considero certo, mesmo quem usa alface e tomate somado com arroz, como quem não usa. Lembrando que a tendência é que isso aqui, a proteína dos cereais, nessa soma a gente inclua todos os alimentos que não sejam leguminosas e carnes. A tendência é para isso, tá, Ju? Então, professora, no cardápio tem cenoura. Eu coloco a proteína da cenoura onde? Nas cereais. Professora, no meu cardápio tem abacaxi. Tem pouquíssima proteína, professora, mas onde que eu ponho? Nas cereais. No meu cardápio tem grão de bico. Onde que eu coloco a proteína do grão de bico? Nas leguminosas. No meu cardápio tem peixe. Onde que eu coloco a proteína do peixe? Nas carnes. Acho que era a sua dúvida, não era? Gente, perguntem, falem, não fiquem com dúvida.
Deixa eu interromper já essa reunião, começar outra que vai terminar em 2 minutos, tá?